Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 15 de julho de 2025. Os Estados Unidos da América restauram a ajuda à Ucrânia. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Inscreva-se no canal porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. O presidente americano, Donald Trump, ele restaura a ajuda às forças armadas ucranianas. Aí ficam algumas questões, né, que a gente tem que responder e talvez não tenhamos resposta. Vai ser a longo prazo? Né? É só para o momento agora. O que afeta a política dos Estados Unidos da América em relação à Ucrânia, né? E talvez até em relação à Europa, porque a Ucrânia não se curvou a Donald Trump quando ele disse que não ia mais mandar armamento para a Ucrânia. Em nenhum momento. A Europa continua mandando armamento, embora que não na totalidade, porque ela não tem condições, tal como os Estados Unidos, de mandar o que vinha sido mandado. Né? Após uma semana de silêncio, os Estados Unidos desbloquearam o fornecimento de armas para a Ucrânia. Ficava manda, não manda, ficaram quietos e aí desbloquearam. Desbloquearam ontem, efetivamente. Aí diz o Donald Trump, presidente americano, seremos forçados a enviar mais armas, principalmente defensivas, porque elas estão sofrendo duros golpes muito fortes. Eu falei elas, mas é eles, né? Eles, a Ucrânia, o povo ucraniano. Muitas pessoas estão morrendo neste caos. Foi o comentário que fez Donald Trump sobre a decisão dele. Mas isso significa que a política externa dos Estados Unidos finalmente começou a se tornar mais pró-Ucrânia? É a pergunta, porque ela era contra a Ucrânia, ela era mais pró-Putin. Né? Com que tipo de assistência dos americanos à Ucrânia pode contar agora? Os aliados europeus conseguirão influenciar a posição de Trump, embora que eles fizeram muito lobby para isso voltar a favor da Ucrânia, que eles de fato nunca abandonaram a Ucrânia. A decisão de Trump de retornar o fornecimento de armas à Ucrânia era esperada. Já aconteceu. Mais importante, a pausa atual não foi acompanhada de nenhuma mensagem à Ucrânia. Ou seja, o que aconteceu? Ele fez uma pausa breve quando ele cortou o compartilhamento de informações. Lá em Kursk, os russos detomaram. Aí, na segunda vez, agora, ele fez 3 vezes. Né? Aí ele devolveu os armamentos e material bélico que estavam para chegar na Ucrânia saindo da Polônia. Ele mandou parar tudo e disse que ia mandar para o Oriente Médio. Né? Ele parou. Né? E aí, agora, por último, ele, coisa de um mês mais ou menos, ele parou todo e qualquer envio de armamento à Ucrânia, depois que ele segurou aquele material. Então, em 3 vezes isso aconteceu. E quando aconteceu isso, ele não mandou nenhuma mensagem dizendo o que ia fazer. Simplesmente parou. Inicialmente, os ucranianos, o presidente Zelensky, soube pôr de uma maneira educada pela imprensa. Né? Assim é a atual administração americana. No momento agora, essa interrupção faz parte de uma decisão maior tomada em junho, que só entrou em vigor agora, quer dizer, essa pausa, né? E que é mais importante, afetou todos os países, inclusive os europeus, que também ficaram sabendo pela imprensa. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, de alguma forma exagerou na implementação, porque o Trump disse que não sabia, e quem mandou parar foi o Pete Hegseth. Ele levou essa situação a esse ponto. Aliás, a imprensa americana também atribuiu a suspensão anterior do fornecimento de armas à Ucrânia à iniciativa do secretário de Defesa e chefe do Pentágono, Pete Hegseth, né? Apesar de Trump, segundo informações, não lhe ter dado tal ordem explicitamente. Ele deve ter entendido mal, né? No momento, eu acho que, eu presumo isso, que isso foi um jogo, né? Ele não chamou atenção, isso é um caso até de demitir, porque o secretário de Defesa, porque é muito grave, vidas foram perdidas por causa disso, por causa do armamento que não entrou. E a guerra continuou, né? Seja como for, essa decisão causou muitas críticas, não apenas da Ucrânia e da Europa também, mas também internamente. Teve gente do governo Trump que não gostou e criticou, e muitos republicanos do Senado e da Câmara. Né? Portanto, continuar o embargo de armas se tornou politicamente inútil para Trump.
especialmente porque não há muito mais a ser entregue à Ucrânia do pacote aprovado pelo Congresso no ano passado pelo presidente Joe Biden. Não é muito, mas já tem aí uns perto de 3 bi, mais ou menos. Né? Quando as próximas etapas da ajuda militar, não há razão para esperar fornecimento contínuo, pelo menos gratuito. Né? Eles têm que comprar. Então, essa ajuda que vai vir agora, então não se tem certeza. Eu acho que foi aprovada para o momento agora, essa que o Trump anunciou. Então, ninguém tem certeza que ela vai continuar. E tem que pagar. Mas quem vai pagar agora é a Europa. Esses 10 bilhões é a Europa que vai pagar e vai entregar para a Ucrânia, como eu falei no vídeo anterior. Quanto a saber se essa decisão de Trump marcou o início de uma reversão em sua política externa, eu acho que é melhor não se precipitar. Acho que talvez não tenha mudado, não. Agora ele critica Putin um pouco mais duramente, expressa um pouco mais de simpatia por Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, e pela Ucrânia, mas na minha opinião isso não é suficiente para afirmar que Trump está passando por algum tipo de evolução de pontos de vista. Vamos aguardar os próximos passos do presidente americano. Eles incluem a retomada da ajuda militar e novas iniciativas para pressionar a Rússia, em particular o sinal verde para o projeto da lei de sanções do senador Lindsey Graham. Caso contrário, podemos esperar uma continuação da política atual de Trump, quando ele dirá algo positivo sobre a Ucrânia, mas logo interromperá o fornecimento de armas, e então será persuadido a desbloquear a ajuda a Kiev novamente. E daí novamente vai dizer algo positivo sobre a Ucrânia, ou Zelensky, e novamente andando em círculos como veio até agora. Mas sempre criticando mais o Zelensky do que o Putin, que é quem começou a guerra e quem não cumpre os acordos. Né? Claro, seria bom obter dos Estados Unidos não apenas o consentimento para vender armas à Ucrânia, mas também pelo menos algum tipo de pacote de ajuda, mas provavelmente não com este presidente. Um cenário puramente teórico é que Trump ficará tão decepcionado com Putin e tão simpático a Zelensky que dará a ordem de apoiar a Ucrânia. Isso é teoria, né? E ele aprovará facilmente tal projeto de lei no Congresso, mas não creio que o presidente dos Estados Unidos da América faria isso. Ainda assim, para Trump, Putin é algo sagrado, e o acordo com a Rússia se tornou, até certo ponto, uma ideia fixa. Além disso, ele tem uma posição bastante estabelecida de que a Ucrânia é algo tão insignificante que pode ser sacrificada. O Trump pensa assim. A opção de vender armas é bastante realista e se encaixa na mentalidade de Trump. Ele quer, na realidade, fazer dinheiro, assim como com os minerais, que ele assinou um acordo depois de muitas indas e vindas com a Ucrânia. No entanto, mesmo essa opção não é garantida. Trump pode dizer, muitos países diferentes no mundo querem comprar armas americanas. Então, por que priorizar a Ucrânia se essas armas podem ser vendidas para outros países, pelos mesmos preços e, além disso, sem piorar as relações com Putin? Isso cria riscos para nós. Nós que eu digo, o Ocidente, né? E também para a Ucrânia. Mas acredito que, no final de contas, Trump dará permissão para que o processo de aquisição de armas prossiga. Pelo menos é o que eu espero hoje e vejo hoje. Né? Vamos ter que acompanhar melhor isso. Quem influencia Trump? Né? A pressão atual sobre o presidente dos Estados Unidos, por parte dos aliados europeus, demonstra que, mesmo em uma situação em que países europeus não são percebidos por Trump como aliados ideológicos, ele não quer permanecer em completo isolamento. Um dos motivos que ele deu é esse. Ele se isolaria muito mais do que já vinha fazendo esse auto-isolamento. Por um lado, Trump busca perturbar a ordem mundial vigente e, em particular, não esconde que vê a União Europeia quase como uma inimiga dos Estados Unidos. É só a gente relembrar todas as posturas dele desde que assumiu esse segundo mandato. E também tinha problemas no primeiro mandato com a Europa. E neste contexto, foi um grande sucesso que a última cúpula da OTAN tenha conseguido evitar um escândalo. Né? Mas, por outro lado, se Emmanuel Macron, França, Keir Starmer, Reino Unido e outros simplesmente começarem a criticá-lo abertamente, ele responderá a eles com suas postagens. Mas ainda assim ele não quer se ver completamente isolado na Europa, ou da Europa, né? Sem dúvida nenhuma. E, portanto, Trump é forçado a ouvir seus aliados. Portanto, ele não entende todos os detalhes e complexidades, né?
sobre a política externa dele, sobre a guerra da Rússia em relação à Ucrânia. E é por isso que a comunicação dos europeus com Trump continua funcionando, assim como a comunicação com Zelensky. No mínimo, ele não só recebe narrativas pró-Rússia e uma perspectiva russa sobre as coisas do seu assessor, que, segundo ele, nomeou para negociar, agora está negociando no Oriente Médio, Steve Witkoff, ou de outra pessoa, mas também uma perspectiva pró-Ucrânia, seja diretamente da Ucrânia ou de representantes de países que os apoiam. Claro, com Trump não será como foi com Barack Obama, quando ele finalmente se inclinou para a decisão de fornecer armas letais à Ucrânia, mas Angela Merkel chegou com urgência da Europa e conseguiu convencê-lo. E por isso, apesar de a equipe do presidente americano também ter se inclinado para a ideia da necessidade de tais suprimentos, isso não acontecerá com Trump. Nenhum dos líderes europeus tem influência suficiente para convencê-lo a mudar de ideia, mas a posição deles ainda influenciará Trump até certo ponto, né? Então, eu acho que ainda não sabemos como que vai continuar. Acho que esse primeiro pacote vai vir, que é de 500 bilhões de dólares, segundo ele, aprovado, né? E vai mandar o resto que o Joe Biden aprovou. Vai limpar, acho que não vai ter mais nada. Então aí vamos ver a partir disso como é que ele vai. Ele acho que deu esse prazo de 50 dias justamente para o ditador russo, ver o que o ditador russo vai fazer. Primeiro, o ditador russo, 50 dias, vai tentar ganhar mais território. Vai sacrificar mais russos, né? Sem dúvida nenhuma. Vai bombardear cidades para matar mais civis, fazer terrorismo e ver se a Ucrânia muda de ideia. E não vai mudar, né? Essa é a questão, e vamos ver depois desses 50 dias, se o ditador russo não topar fazer um cessar-fogo, fazer a paz, acho que eu tenho que fazer a paz. Aí vai ser outra história. Vamos ver se vai continuar isso ou não. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Inscreva-se você que assistiu o vídeo e não é inscrito. Aqui você viu a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.